os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, como um imenso exército que se movimenta ao receber a ordem de comando, espalhando-se por toda a superfície da terra, e semelhantes às estrelas cadentes, vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. São chegados os tempos em que todas as coisas devem ser restabelecidas em seu verdadeiro sentido. As grandes vozes do céu ressoam como o som da trombeta, e os cânticos dos anjos se lhes associam. Nós vos convidamos a participar do divino concerto, fazendo a vontade de Maria e do Pai que estão no céu. Bom dia, meus queridos ouvintes. Bom dia, Uberlândia. Agora chegou o instante de vocês limpar a cabecinha de tudo que for negativo. Tudo. E pensar só no que é realmente positivo. Vamos então fazer a nossa prece. A prece que foi proferida pela nossa querida chinesinha Nintia. Ó doce Rabi da Galileia, você que faz florir todas as almas com a bênção do seu amor, você que é a joia mais preciosa de nosso Pai maior, ó doce Rabi, no gelo frio em que caminhamos, ou no calor causticante da solidão, nós vos rogamos, Senhor, que derrame suas bênçãos sobre todos nós, que cheios de fé, estamos aqui de alma e coração, diante do Senhor, que é o caminho, a verdade e a vida. Mestre, doce Rabi, transforma com seu toque de luz todas as trevas, renovando-as. Nós vos pedimos que nos abençoe. Envolva cada trabalhador desencarnado nas suas bênçãos com o seu amor, dando-nos apoio, consolo, saúde, equilíbrio, harmonia, progresso. Faça com que todos estes que aqui estão encarnados ouvindo essa prece tenham certeza de que estão em contato com a luz, com seu Espírito, Filho de Deus e nosso Mestre e Senhor. Que as infinitas bênçãos de Mãe Santíssima possam envolver a todos, e ela que foi a joia mais preciosa que Deus colocou na terra, para ser a Mãe de Jesus, possa embalar em seus cânticos de amor a todos nós e conservar por muito tempo a alegria e a fé em nossos corações. Hoje eu trouxe para vocês um artigo que foi publicado e eu achei ele muito interessante. Ele foi publicado no Caruaru Espírita. É o nosso Enoque Alves Rodrigues, para quem eu mando um grande abraço. O nosso Enoque Alves Rodrigues, ele escreveu um artigo que eu acho que vale a pena compartilhar com vocês, pelo aspecto assim pitoresco do artigo. Ela havia desencarnado recentemente. Não há desencarne sem justificativa, e um dela foi atribuído a um aneurisma cerebral. Rompeu uma veia condutora dos glóbulos vermelhos, encarregado de lubrificarem os órgãos da caixa craniana, e isso foi fatal.
Ela agora se encontrava ali, naquele hospital, localizada em importante colônia espiritual denominada São Clemente. Esta colônia, da qual pouca informação recebemos, pois não faz parte dos relatos de André Luiz, fica situada acima da cidade de Campina Grande, na Paraíba. Temos sobre ela um pequeno e diminuto relato que nos foi trazido pela médium Ivone Pereira, em 1955. Afeita às coisas espirituais, pois enquanto aqui encarnada, ela frequentava as federações onde se assemelhavam aos personagens Carmen Lúcia, que ilustrou uma de minhas crônicas. Nasci Veríssimo é o nome da nossa irmã desencarnada. Agora descansava naquela casa de hospital na colônia. Olhava e via tudo à sua volta, igualzinho que era aqui na terra. Enfermeiras cordiais e solícitas a atendiam. Permanecia ali há 8 dias e o que ela fazia era só dormir. Não tinha ânimo para nada, mas ela tinha um sono tranquilo, daqueles que o indivíduo dorme placidamente e quanto mais dorme, mais vontade tem de dormir. No 9º dia, ela finalmente acordou bem mais disposta. Fome, sede, vontade de fazer suas necessidades fisiológicas deixaram-na perplexa. Imaginava que depois de morta, aquelas práticas grotescamente materiais não mais atormentariam. Que uma vez desencarnada, não necessitava de nada disso, porque comer era coisa de humano materializado. O banheiro é logo ali. Tome o seu banho que depois traremos um prato de caldo para você, disse a enfermeira. Foi ao banheiro e pôde notar a presença de pia, torneira, banheira, bacia sanitária e outros acessórios que encontram em qualquer banheiro material. Tomou banho e depois observou que em um cabide ao seu lado estavam as mesmas roupas que ela costumava vestir na terra. Não entendeu nada, mas ficou quieta. Ela estava em processo de adaptação e era comum que não entendesse tudo mesmo. Ajustasse aos costumes em sua nova morada à medida que os dias fossem passando. Banho tomado, retornou ao seu quarto e, ao se dirigir à cama para deitar-se, pôde verificar que na cabeceira, sob um criado mudo, estava o livro que ela lia aqui na Terra no momento do desencarne. Evolução em 2 Mundos, do Espírito André Luiz, através do nosso Chico Xavier. Irmã Nancy, aqui está a sopa. Procure se alimentar bem, porque isso vai ajudar no seu refazimento. A senhora tem dormido muito, pode estar fraca. Enfermeira, pois não. Não estou conseguindo ser discreta. Muitas dúvidas param minha cabeça. Estamos aqui para servi-la. De que se trata? São as minhas necessidades. O que tem as suas necessidades? Entendo que se estou morta, elas deveriam ter ficado lá na terra, não é assim? Não é. E tampouco pode ser assim. E por que não? Qual é então a diferença de eu ter morrido e continuado viva? Hoje, respondeu a enfermeira, talvez nenhuma, visto que poucos conseguem se desvencilhar das amarras que os prendem à matéria densa. Indispensável se faz que aqui tenha um trabalho de aclimatação para que aos poucos se acostume à nova vida. Todos nós que aqui habitamos temos de passar antes por este estágio. É absolutamente natural. Nancy tomou a sopa
e dentro de alguns instantes a reação natural dos intestinos levou de volta ao banheiro. Ao retornar, mais fortinha e refeita, encostou-se à cama e pegou o livro de André para ler. Não demorou muito e eis que ela chega à segunda parte do livro, onde se revela uma série de perguntas e respostas dirigida ao autor espiritual, tratando de temas como, por exemplo, o sexo e alimentação entre os desencarnados, a conjugação e o divórcio dos espíritos nos dois planos da existência, o aborto e as expiações. Meu Deus do céu, exclamou Nancy. Será que isso é possível? Quantas vezes eu li este livro lá na Terra sem jamais entender por quais razões tudo isso agora me soa tão claro. O André Luiz, pela psicografia do Chico, transcreveu fielmente o que é tudo isto aqui. Eu é que não tive esclarecimento suficiente para captar e entender. Viu agora, disse a enfermeira que cuidava dela. A senhora já está começando a notar a diferença do pós-morte. Enquanto seu espírito habitava matéria densa, só lhe era permitido ver aquilo que seus olhos materiais alcançavam e que estava à sua volta. Aqui não. A senhora já começa a ver pelos olhos do espírito e a vastidão que eles penetram é infinita. Não se mudou nenhuma vírgula do que está escrito no livro. O que mudou foi seu estágio de encarnada para desencarnada. E nesta etapa podemos lhe dizer que muitas outras surpresas a senhora ainda terá. Porque aquela irmã enfermeira, quase Ângelo, falou aquilo. Mal fechou a boca e Nancy, com seu assodamento terreno, começou o seu espetáculo. Quero aprender mais, quero visitar a Terra e outras colônias, quero voar, volitar vertical e horizontalmente, quero ser anjo, quero ser mais que você, quero. Acalme-se, irmã, interrompeu-lhe a enfermeira. Tudo aqui tem seu tempo e hora. Não pulamos etapas. Seguimos pacientemente o cronograma que nos é traçado pela alta direção da colônia. E por que Nancy, não obstante seus 30 janeiros terrenos, chorasse, esperneando-se ao chão da enfermaria espiritual, qual criança, aqueles amáveis benfeitores tiveram que interceder. Mas o que é isso? Onde é que a senhora pensa que está? Tudo bem que a senhora ainda não tenha total consciência do seu estado atual, mas daí a se comportar como criança mal criada já é outra coisa. E ainda acrescentaram: a senhora acaba de entrar no ônibus das almas e já quer sentar-se na janelinha para ver tudo? Deita na cama e espera. E é assim que eles nos tratam realmente. Ninguém chega santo do lado de lá, não, com regalia nenhuma. Por isso, preparem-se. Hoje eu tenho uma pessoa muito especial, minha convidada. Eu quero agradecer ela ter aceitado o meu convite. É a minha querida Cibele Cristina, e o nome dela é espanhol, Venega, e ela é uma espanholinha. Bela. Então, minha querida Cibele, nome de Deus agrega ainda por cima, hein? Brincadeira. O que você tem para os nossos ouvintes hoje? Depois de ouvir a senhora falar tanto sobre as inconsequências dos adultos, vim falar um pouco da importância da evangelização na infância das crianças, para que a gente possa ter adultos mais conscientes, mais humanos, enfim,
que acreditem realmente que quem tem o poder de dar ou tirar a vida é somente Deus. Nós não somos deuses e o homem está confundindo muito. Então, ontem eu conversando com um dos evangelizadores antigos lá do núcleo, o Franklin, ele é muito querido, evangelizou todos os meus filhos e evangeliza até hoje e são adultos. E meus filhos também. Ele me disse o seguinte, que para evangelizar as crianças, ele levou vários anos para chegar à conclusão de que o importante não era apenas passar conhecimento e contar histórias de Jesus, mas sim fazer as crianças amar a Jesus, amar a Maria, porque quando ama, nós não queremos de jeito nenhum desagradar as pessoas que amamos. E que hoje a evangelização dele era muito voltada para fazer as crianças amarem a Maria, amarem a Jesus. E eu lido com jovens há muitos anos também e vejo a falta que a evangelização faz, principalmente na adolescência, aonde vem aflorando toda aquela dor da infância, aqueles recalques e traumas que os adolescentes vão trazendo e que não sabem lidar e que nem sempre termina bem, porque eles não têm o discernimento da vigilância, da importância da oração, não acreditam em um ser superior para poder recorrer quando a dor cala fundo na alma. E eu vou estar falando um pouquinho de um caso que aconteceu em São Paulo com um jovem e que assim eu achei bastante interessante, porque assim como ele vinha de uma família, entre aspas, né, vamos colocar dessa forma, bem financeiramente, tinha amigos também, entre aspas, de bem, porque tinham mais ou menos a mesma classe social, porém faltou um detalhe fundamental na vida dele. Faltou a evangelização, faltou Deus, faltou Jesus. Ele não tinha a quem recorrer, ele não tinha o discernimento de buscar a Jesus no momento que ele tivesse aflito, não sabia nem fazer uma prece. Então, é uma história que aconteceu em São Paulo. Ele morava em São Paulo e ele sempre foi meio gordinho, ele se chamava Gustavo. Ele era gordinho desde pequeno porque naquela época a mãe dele tinha a visão de que a criança, para ser saudável, tinha que ser gordinha, bem fortinha. E na escola ele começou a ter dificuldades. Os meninos o chamavam de bolão, jogavam bola. Como ele era muito pesado, não conseguia jogar futebol com os colegas. Então, o que eles faziam? Jogava a bola nele, batia nele e os meninos gritavam: "Pega, bolão!" Ele ficava sempre muito sozinho. Tinha, às vezes, algumas amigas, mas sempre elas ficavam arredias aos meninos, típico da idade. As meninas na adolescência, ao mesmo tempo que elas querem ficar perto dos meninos, elas têm muita vergonha, ainda são bastante tímidas. Então ele não tinha aquelas namoradinhas como todos os coleguinhas tinham. Ele se sentia sempre rejeitado. Embora isso fosse muito dele, ele se rejeitava também. Então o que ele foi? Ele foi buscar um esporte aonde ele sobressaía, que foi a natação, porque a água diminui o peso. Então, isso ele era favorecido e ganhou várias medalhas de ouro. Ele conseguiu se superar realmente na natação. E o pai dele era advogado, a mãe também era advogada. E o pai sempre falava com ele: "Tenha força de vontade, meu filho." No entanto, quanto mais o pai falava, mais na hora do intervalo da escola ele comia uma barra de chocolate, 2 barras, 3 barras, nem acabava uma, já estava comendo a outra. E os colegas ficavam zombando: "Vai, bolão, come tudo que tem na lanchonete." Aí o outro gritava: "O que ele vai ser quando crescer?" Aí os outros: "Dono de lanchonete, vai ser dono de uma fábrica de bombom." E era sempre assim. Ele, como não tinha onde se refugiava na leitura, nos estudos. Então, nesse ponto, ele sempre sobressaía, ele era sempre o primeiro aluno. Entretanto, ser o primeiro aluno também não estava trazendo vantagens para ele, porque ele ia sozinho para a lanchonete, ele sempre tomava sorvete sozinho. E na hora que os meninos iam fazer as tarefas, eles sempre escolhiam aqueles que participavam mais do seu dia a dia. Mas foi uma surpresa para ele quando ele passou para o primeiro colegial.
lá tinha um grupo de alunos que também, entre eles, um deles também se destacava. Era filho de um advogado. E ele ficou feliz porque aquele outro aluno, que também era filho de advogado, o aceitou como ele era. Não só o aceitou, como começou a buscá-lo para a turma. Ele no começo ficou meio arredio, mas foi curtindo aquela situação, porque ele começou a ir para shopping, a passear, a ser chamado para as festinhas rápidas que eles faziam reuniãozinha na casa de um de outro, mas sempre em São Paulo. Um dia, esse filho do advogado falou com ele: olha, você é muito inteligente, nós estamos precisando da sua ajuda. E ele, sempre solitário, foi ficando muito empolgado e falou: claro, pode contar comigo. E ele falou: não, nós temos que ir no museu fazer um trabalho. E ele foi, fez, ajudou o trabalho, tudo. E o pai dele começou a ver que ele estava tendo uma vida social e falou para ele: meu filho, quando você for maior, eu vou te dar uma moto. Não, prefiro te dar um carro. E ele cada vez mais comia mais, engordava mais e a ansiedade dele era bem maior. E o retorno da ansiedade era comer. Depois disso, ele chegou em casa um dia muito feliz e falou: pai, 5 meninos se aproximaram de mim. Um deles também é filho de um advogado. Eu fui muito bem recebido lá nesse novo colégio. E eles fazem questão, pai, de me chamar para sair, de tomar refrigerante comigo. Eles riem comigo e não me chamam de bolão, pai. O senhor acredita? O pai foi achando bom aquilo. E ele, para tentar fazer amizade com os outros colegas, ele levava aquele monte de material escolar, lápis, sempre folhas avulsas e caneta, e todo mundo pedia emprestado para ele. E ele emprestava e ninguém devolvia. Ninguém estava nem aí para ele, mas pelo menos não o chamavam de bolão. E ele sempre emprestava as folhas que eram impecáveis de todas as matérias para todo mundo xerocar, mas ninguém estudava. Então, esses 5 colegas não o crucificaram, e ele foi achando isso fantástico na vida dele, até ele ser convidado para ir a hotéis fazendas com esses meninos, mas era sempre um finalzinho de semana, e os pais deles o aceitavam porque ele era inteligente e ajudava seus filhos. Aí ele passou a viver esses lugares, foram 6 meses de total alegria. Até que ele foi convidado para acampar na praia, nas férias de julho, quando ainda cursava o primeiro colegial. Então o filho desse advogado, cuja mãe também era advogada, o levou para a praia e ele ficou numa felicidade enorme. Mas ele descobriu que esse advogado era bem diferente do pai dele. Quando o pai dele ficava no escritório, que era na própria casa dele, ele tinha muitos livros e olhava os casos, lia, pegava, verificava a legislação. E ele viu que esse casal de advogados bebiam e fumavam muito e deixavam os meninos de 15 anos beberem. E ele sempre falava: eu só bebo Coca-Cola, sou viciado em Coca-Cola, obrigada, não quero beber não. Então ele percebeu que não havia muita vigilância e muita proteção para aquilo que os meninos faziam. E eles ficavam muito soltos e se uniam às meninas, as quais também eram muito liberais e liberadas. Isso foi me deixando assustado, mesmo porque eu tinha uma condição de gordo que naquele momento me protegia. Quando estávamos na Praia São Vicente, em São Paulo, onde todos se reuniram, eu percebi que eles falavam: hoje nós vamos tocar violão e cantar na praia. E como a mãe e o pai já estavam alcoolizados, altamente alcoolizados, e não queriam nem saber, eles apenas diziam: vão, mas levem a chave. Por favor, não façam barulho quando voltarem. Quando eu cheguei à praia, junto com a galera, estavam em uma casa muito boa, enfim, estava tudo muito bonito. Só que quando foi para essa outra praia, para essa noite de tocar violão e reunir, apareceram uns rapazes muito estranhos, de aspectos não confiáveis e falando gírias e palavrões pesados. As meninas riam loucamente com tudo que eles faziam e falavam.
Ficavam expostas em trajes de banho e com as perninhas cruzadas, mesmo sendo à noite. Eu vi que estava pesando demais o ambiente e falei com esse meu amigo. Eu acho que vou para casa. Eu não estou me sentindo bem aqui, porque vocês têm namoradas e eu não tenho. Aí o amigo, que isso, Gustavo? Você não vai sair daqui não, você está comigo e a chave da casa está aqui. Olha, começou a balançar a chave. Você vai chegar a hora que nós chegarmos, porque senão vai pegar mal. O que a minha mãe vai falar se você chega lá sozinho? Eu falei, não, você vai, abre a porta, eu vou deitar quietinho. Eu não tenho ambiente aqui, não tenho namorada como vocês. As meninas não estão a fim de ficar comigo, eu estou meio fora de lugar. Nada disso, você está no lugar certo. Não vou levar você até a porta para você dormir. Que isso? Você tem que se entrosar, você tem que se enturmar, você tem que acabar com esse complexo de que é gordo. E dos gordos e dos carecas que as jovens gostam mais. A gente está sempre vendo elas no shopping procurando velho, gordo e careca. Que isso? Fica aqui, você vai ficar. E todo mundo fica, fica, fica. E aqueles homens com cheiro estranho de repente começaram a fazer num papelzinho de seda drogas. Todos começaram a usar as drogas dadas por esses moços. Tocavam violão e cantavam muito bem. E eu comecei a ter falta de ar e ataque cardíaco. Meu coração parecia que ia explodir de tanto medo e de tanto pavor. Eles começaram a fumar maconha e me ofereceram. E eu falei, não, eu não quero. Vamos sim, todos aqui têm que entrar nessa. E eu respondi, não, eu não passo bem, eu não posso fumar, eu tenho problemas de saúde. Foi a desculpa que eu dei. Eu tenho um problema de uma glândula de tireoide, eu não posso fumar. Era em verdade. A minha mãe já havia feito vários exames para ver se eu tinha ou não problema de disfunção de tireoide. Eu não tinha. Mas, todavia, foi um recurso que eu usei para me livrar da droga que me ofereciam. Depois disso, fiquei vendo aquela situação que estava ficando cada vez mais difícil. As meninas se envolvendo com aqueles rapazes e que perderam totalmente o pudor e a decência. Foi uma situação tão constrangedora que eu fiquei onde as ondas do mar quebravam. E fiquei ali molhando a cabeça para não verem que eu estava chorando. Depois eu entrei no mar para não verem que eu estava soluçando de medo e de pavor do que eu via. Era muito chocante ver as meninas com os rapazes, pois era a minha primeira informação explícita de sexo. Fui para casa de manhã cedo, todos brigando e sonolentos. Não sei explicar como eles se sentiam, porque eles ficaram meio passados. Eles eram instrumentos para aqueles rapazes que não usaram drogas. Portanto, estavam tomando conta das meninas, e era uma situação muito constrangedora. Eu fui para casa, não tive escolha. Meu olho estava vermelho, eles foram direto para a cama e eu não consegui dormir. Quando eu perco uma noite de sono, eu não consigo dormir de dia. A mãe dele chegou e perguntou, por que você não está dormindo? Todos os meninos foram dormir? Ele disse assim, quando eu perco uma noite de sono, eu não consigo dormir de dia. Que nada, você vai aprender. Você vai saber aproveitar a vida. Venha tomar uma cervejinha que logo você fica legal e vem o soninho. Eu falei, não quero. E ela falou, não seja desmancha prazer, Gustavo. Pelo amor de Deus, nossos filhos estudam e pelo amor de Deus, Gustavo, não seja desmancha prazer nessas férias. Por favor, vê se entra no ritmo deles. Se você não quer dormir, fica aí em uma rede, mas por favor, não acabe com as nossas férias. E vai ela e o marido para o churrasco, para a churrasqueira, fazer o churrasco e continuar bebendo. E ele ficou quietinho na rede. Os meninos foram acordar às 3 horas da tarde. E o filho do casal perguntou, a mamãe falou que você não dormiu. Bico fechado, em boca fechada não entra mosca, hein? Cala sua boca, e você não viu nem ouviu nada, entendeu? Ele, quietinho, eu entendi. Todo mundo já percebeu que você é um estranho no ninho. Mas se cuida, senão a situação vai ficar difícil para você. Eu calmamente respondi a ele, eu prefiro ficar aqui. Fale que eu estou com febre ou com algum problema, mas hoje eu não vou na reunião de vocês.
Vai sim, você vai porque o meu pai e a minha mãe vão ficar constrangidos se você ficar aqui. Eles vão querer saber o que está acontecendo. Você vai mesmo, nem que for para levar um colchonete e dormir na praia. E fica lá comendo seus quilos de chocolate, mas você vai sim. Naquele dia deram chocolate para todos. Falaram: esse daqui você não vai recusar, não é? E eu respondi: não vou recusar, eu gosto muito de chocolate. Aí eles: então hoje o baile vai ser o baile do chocolate, do bombom. Todos pegaram chocolate, inclusive as meninas. E elas, me vendo com o bombom na mão, falaram: come, come, come. Um dos jogou mais um bombom para mim e disse: você vai comer 2. E depois que você comer o segundo, todos comerão bombom. Está bem assim? Peguei o bombom e o comi. Eles ficaram esperando. Quando comi o segundo bombom, todos pegaram os bombons e os comeram. Eles me abraçaram, as meninas me beijavam. De repente eu senti um horror. Eu senti uma aflição, algo horrível, uma sensação horrorosa no corpo, uma sensação pavorosa. Eu não sabia o que estava acontecendo e falei: eu estou ansioso, eu estou sentindo uma aflição. O meu amigo riu e me disse: fique calmo, fique quieto, você vai entrar na nossa. Fique calmo que daqui a pouco essa aflição passa e você vai ver o que é um barato. Eu estava me sentindo aflito e agoniado. Eu estava sentindo um mal-estar no meu estômago. De repente eu vi todos ficarem muito parados. Todos entraram numa alegria, numa euforia, num processo de agitação e inclusive eu. Eu nunca tinha agido daquela forma. Comecei a ficar agitado. Eu, assim como todos, estava muito alegre e como eu não tinha mais controle da situação, percebi que eu não estava normal. Em um instante, um lado do meu cérebro começou a funcionar e pensei: isso é droga da pesada. Eles a trouxeram no bombom. Porém, como eu havia comido 2 bombons e eles haviam carregado numa dose extra no meu bombom, eu fiquei pior que todos que ingeriram a droga. Comecei a passar mal, meu metabolismo ficou totalmente alterado. Logo, eu comecei a vomitar muito por causa daquele processo de exagerar na alimentação. Eu comi 3 vezes mais que todos eles devido à minha gordura. Então, naquele processo de vomitar muito, eu perdi o ar e fiquei asfixiado na presença deles. Mas nenhum tinha condições de me ajudar. Até que eu comecei realmente a entrar em estado de convulsão. Aí o tatuado, que não usava drogas, me colocou no carro, me deixou na porta do hospital e foi embora. A polícia, procurando de onde eu era, porque eu estava sem documento, saiu de casa em casa na praia, perguntando quem era esse jovem. Até que eles localizaram a família, que entraram em contato com os meus pais. Eu tive que fazer um tratamento forte porque o vômito entrou no pulmão e me causou uma pneumonia profunda. E o tratamento foi feito em São Paulo. Os pais ficaram muito tristes quando viram o laudo médico e que ele havia consumido uma dose dupla de cocaína. A mãe e o pai do amigo não fizeram absolutamente estardalhaço nenhum. Às vezes telefonavam perguntando como eu estava. Meu pai e minha mãe me conheciam, sabiam que eu não era usuário de drogas. Então eu contei o que havia acontecido e meus pais me mudaram de escola. Achei que estivesse livre, imunizado daquela situação. Até que um dia um colega se aproximou de mim e disse: eu vim daquela escola onde você estudou, o que foi que aconteceu? E eu respondi: nada. E ele falou: não pode falar? Eu também saí de lá porque tive problemas. Que problemas você teve lá? Tinha naquela escola alguns companheiros que usavam drogas e minha mãe achou melhor eu sair de lá. E eu, confiando no amigo, no colega, achando que ele tinha um problema igual ao meu, contei tudo para ele, contei o lance da praia. No dia seguinte, o rapaz tatuado estava me esperando na porta da escola e me falou: olha aqui, cara, eu salvei a sua vida. Fui eu que tirei você da praia e o coloquei no hospital. Você fica me devendo essa, hein? Você está falando demais. E aquele moço que você contou o caso,
Ele é meu freguês, ele é um cara legal, mas você não vai ficar contando por aí esse lance da praia, viu? Estou no seu pé, na sua cola. Você pode ter certeza, se falar com mais alguém aqui nessa escola, você vai perder a vida, da qual eu sou o dono da sua vida, porque você me deve ela. E essa escola é a minha nova praça. Eu achei que eu tinha podido confiar no rapaz. Fui embora muito decepcionado. Um dia a polícia foi nessa escola e falaram que um aluno do colégio havia ligado para eles e denunciado de forma anônima que ali havia alguém vendendo drogas. Eu sabia que não era eu. Quando, no dia seguinte deste fato, o tatuado estava na porta da escola me esperando. Eu estava saindo e ele me falou: vai andando na frente, porque se você entrar no carro da sua mãe, nós vamos fazer um servicinho legal nela. Vamos dar um bom trato nela. Fale com a sua mãe que você vai ali no carro pegar alguma coisa e entre naquele carro prateado que está ali. Você está vendo? Eu, para proteger a minha mãe e com medo, falei: mãe, espera aí, eu vou pegar uma coisa ali e já volto. E foi. A mãe: não demora, meu filho, hoje você tem dentista. Eu fui, entrei no carro e ali foi a última vez que eu vi a minha mãe com vida, porque eu fui levado para um lugar ermo, onde me fizeram tomar uma dose violenta de uísque com cocaína. E nesse processo eu desencarnei para o mundo espiritual. Tive muito desespero, mas eu não conseguia ver outra coisa a não ser ter virado um cão de guarda da minha mãe, porque eu morria de medo deles irem até ela. E foi assim que depois de 4 anos que isso havia acontecido, que eu consegui ouvir a vozinha da minha avó, que estava me acompanhando, tentando me trazer, me socorrer para a espiritualidade. E eu não conseguia ouvir, até que quando eu vi que eles realmente não iam fazer nada com a minha mãe, eu ouvi a minha voz e fui socorrido. Então, vocês que são jovens e que desejam ser aceitos em determinados grupos, vocês que são como eu, bolão, ou não, que são bonitos, tenham cuidado. Em qualquer grupo existe uma cilada pronta para nos jogar no inferno. Em qualquer amigo existe um traidor marcado pela sombra para nos perder. Tomem cuidado com os seus colegas de escola, não façam confidências. Vocês podem estar fazendo confidências exatamente para aquele que vende drogas naquela região. E se puderem, quando vocês forem fazer suas preces, orem por todos os jovens que se encontram sem discernimento, que Jesus possa amparar toda a juventude e todas as crianças que serão donos do futuro. Essa é a mensagem que eu trouxe para que os jovens que estão aí buscando tenham discernimento, vigilância, muito cuidado no que vão fazer para serem aceitos nas tribos, nas turmas, nas galeras, e que Jesus possa amparar a todos os jovens em todos os lugares. E não se esqueçam, a evangelização é muito importante na infância. Que Jesus nos ampare hoje e sempre. São as histórias tristes que a vida conta, né, Cibele? Chegamos ao término do nosso programa. Quero mandar para vocês um grande abraço. Amo vocês. Fiquem com Deus. Sempre, sempre, sempre.